acha que já foi muito? Quero dizer para você que tem mais de Deus para ser derramado. Você quer mais de Deus? Está com fome da palavra? Então me ajuda para receber pastor Cleiton em nome do Senhor Jesus, boca de Deus, profeta do Senhor nessa noite. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do nosso pastor. Pai, mais uma vez nós entramos na tua presença e agradecemos o Senhor por tudo que já vivemos até aqui. Tem sido maravilhosa essa noite, Deus. Agora, Pai querido, nós queremos aquietar o nosso coração. Nós queremos, ó Pai, direcionar a nossa mente ao Senhor e pedir a conexão do Senhor sobre a nossa vida nesse momento. Deus, há uma fome no nosso coração sobre a tua palavra. Deus, derrama ela sobre nós e que a revelação do Senhor ela possa vir de uma forma profunda daquilo que o Senhor quer dizer e se revelar a nós. Oramos e colocamos a vida do teu servo diante do Senhor. Tudo que o Senhor já gerou, tudo que o Senhor já deu, Pai querido, que ele possa, Deus, com toda a autoridade e intrepidez, da parte do Senhor derramar sobre a tua igreja nessa noite. Pedimos a cobertura espiritual do Senhor sobre ele, sobre toda a família e todo o ministério. Assim nós oramos e abençoamos a vida do nosso pastor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Intercessores, podem se sentar. Boa noite, igreja. Essa semana foi uma semana bem difícil para nós aqui na cidade. Muito difícil. De repente, 3 horas da tarde, aqui do lado de cá, né? A luz acabou. Aí fica todo mundo com aquela expectativa de que vai voltar rápido, né? Deu 3, deu 4, deu 5. Eu vou pedir para a igreja se assentar. Você pode se assentar? Dar uma aquietada agora? Isso. Aí deu 6 horas, 7 horas, 9 horas, 10 horas. Você começou a pensar, meu Deus, minhas coisas na geladeira. Aí daqui a pouco você pensou assim, bom, pelo menos está calor, banho eu vou tomar. Para quem é de banho, né? Deu 11. Tu foi lá naquela tua caveta ver quantas velas tinham. Eu olhei lá, só tinha 2. Falei, vai durar pouco. Olhei pro celular, não tinha celular. Aí tu começa a perceber quão viciado você está nesse troço. Ou seja, não tinha televisão, não tinha luz, não tinha gente, a escuridão, um calor. De repente, quem aparece? A família dos demônios, pernilongo. Eles começaram. E tu começou a pensar, meu Deus, o hospital está lotado. E qualquer movimento você... com aquele medo de pegar qualquer troço. 24 horas depois, Bom Jesus entrou em colapso. A galera de Bom Jesus do Norte estava felizona. E cheio de marra. Aqui não falta. Aí qualquer coisa, ó, acabou a luz. Meu irmão, de repente, ó, você tem emigração e Bom Jesus do Norte em ação. A galera fez um êxodo. Rapaz, os empresários de Bom Jesus do Norte estavam assim, ó. Para mim tá tudo bem. Que fique mais 24 horas. Meu irmão, colapso total. 27 horas e meia sem luz. A tua vida mudou porque você ficou em trevas.
Por que as pessoas não se preocupam estando 24 horas em trevas espirituais? Tem gente que tolera ficar 24 horas em trevas espirituais, 72 horas em trevas espirituais, ausência de Deus. E tudo eu fico pensando no mundo espiritual. É forte isso, né? É sério. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim não andará nas trevas. Estamos na treva ou estamos na luz? Estamos na luz, né? Amém? Filhos da luz, apresentem-se. Amém. Amém. Foi só para a gente pensar, se Deus quiser, eu faço parte da mobilização de uma ação pública contra essa vergonha que é o Menel. E eu vou dizer para você, você tem direitos, corra atrás dos seus. Isso já passou dos limites. E como pastor dessa igreja e cidadão que paga os impostos, é um absurdo ter que viver um negócio desse em pleno século 21. Amém? Bom, dito isso, abra comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento. Segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. O capítulo é o de número 12, do 1 ao 15. Você que está na internet, Deus abençoe seu coração. E eu creio que o Espírito vai falar contigo também. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao verso 15. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre. Tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. É você. Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? E Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada nos filhos de Amon. Agora, pois,
não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa eu suscitarei o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Pequei. Então disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. A mensagem dessa noite, ela se chama Deus te mandou até aqui. Deus te mandou até aqui. Parece até o consultório da Milena, né? Bonitinho, bem decorado, chique. Deus vai te trazer hoje para o divã. Deus vai te chamar hoje para um particular. Você tem ideia quem foi o tamanho do rei Davi no Antigo Testamento? Você sabe as coisas que ele teve que passar até ser ungido e consagrado o maior rei de todos os tempos de Israel? Davi, ele passou por muitas coisas. Só a preparação dele da luta de Saul perseguindo ele foi por muitos e muitos anos. Davi encarou o gigante, Davi lutou com o urso, Davi enfrentou adversários. Davi foi um rei de guerra. Ele não era um rei comum, ele era um rei conquistador. Mas quando eu olhei para isso aqui, eu comecei a pensar que, por algum motivo, Davi não soube crescer. Às vezes, para crescer, você precisa saber crescer. Porque tem gente que começa a crescer e se perde. Enquanto Davi era o pequenino Davi, ele era de um jeito. Enquanto Davi estava lutando contra Saul, fugindo de Saul, lutando contra os inimigos, até que ele fosse ungido rei, ele estava vindo num crescendo, ele estava igual você. Ele estava vivendo um processo. Mas por algum motivo, Davi tinha que sair para a guerra, mas ele não saiu, ficou em casa. Era para ele ir para a guerra, mas ele ficou de arquibancada. O exército dele foi todo para a arena da vida guerrear, mas ele falou: não, hoje eu vou ficar por aqui, eu estou de boa. Eu não sei se aconteceu com ele o que acontece com muita gente que eu conheço, que começa a procrastinar a guerra, a vida. Sabe aquele negócio de, enquanto tem muita gente que está mandando você sair da zona de conforto, tem muita gente que está fazendo questão de viver a vida nessa zona de conforto. E na zona de conforto não acontece nada, a não ser comodismo, a não ser mesmice, a não ser ausência de crescimento. E Davi, de repente, ele vai para o terraço. Mas não era para ele ir para o terraço, era para ele ter ido para a guerra. Querido, eu entendo uma coisa: se Deus te chamou para um posicionamento, não sai do alinhamento que Deus tem para a sua vida, não.
Quem sabe o seu momento ainda não chegou. Não é hora de você parar de estudar agora. Não é hora de agora você parar de se qualificar. Não é hora de você parar de ler livros. Não é hora de você ficar dando ouvido para hater, dizendo, não, cara, tá bom, até aqui já tá legal, você tá fanático demais com a igreja. E pessoas estão sendo contaminadas por haters. O que é um hater? Um hater é alguém que rouba a sua energia, que contamina a sua fé. São pessoas que vivem de tititi, tentando envenenar a sua cabeça, tentando viver uma vidinha medíocre de fofoca, falando de pessoas, falando de situações. Começa a olhar para a vida espiritual dessa pessoa e ver se de fato essa pessoa tem exemplo para te dar. Mas o fato é que Davi começou e olhou lá para o terraço do vizinho e falou assim, ué, caraca, que mulherão é aquele ali, cara? Davi tinha tudo, tinha reinado, tinha governo, tinha ouro, tinha poder, tinha Deus a favor dele. Onde ele colocasse a mão, ele venceria sob a promessa de Deus. Mas de repente, ao invés de Davi olhar para lá, ele simplesmente faz assim, ó. Tu está olhando para o lado? Você já parou de tirar os olhos daquilo que Deus te chamou para você olhar? Não é para você tirar os olhos da trilha que Deus colocou na sua frente. Quem é que mandou você olhar para o lado? Quem é que mandou você tirar os olhos da estrada? Se você começar a dar ouvido para gente negativa que está buzinando na tua cabeça, essas pessoas vão te tirar do foco espiritual de Deus. Os olhos de Davi começaram a atrair Davi. O desejo de Davi, o tesão de Davi, a paixão de Davi começou a tirar ele 1 grau da direção de Deus, e ele começou a maquinar na cabeça dele, porque tudo começa aqui. Vocês já viram falar de ideação suicida? O que é uma ideação suicida? Ideação vem de ideia. Quando uma pessoa começa a pensar em se matar, ela começa a pensar na mente como é que ela vai fazer. Se ela vai tomar remédio, se ela vai se enforcar, se ela vai pular da ponte, se ela vai encher a pança de comprimido, e aquilo ali começa a rodar na cabeça da pessoa. Uma ideação suicida. No caso de Davi, ele começou a criar uma ideação sexual. Ele viu aquela situação, mas ele poderia ter dito, não, isso é furada. Não, eu não vou lá não, eu sou Davi. Não, eu já derrubei o gigante. Não, eu já enfrentei o urso. Não, eu já saí da presença de Saul, Deus é comigo. Não. Mas aí ele começou a brincar com aquilo que muito crente bobo e ingênuo começa a brincar, que é com a beira do abismo. Não brinque com a beira do abismo. O abismo vai te derrubar. Aqui. Vai dar nada não. Ninguém vai ver. Ninguém está sabendo. Isso é mole. O pastor não fica me vigiando. Vou dar um migué na minha mulher. Vou meter uma treta com meu marido.
Só que Davi tinha compromisso com Deus. Com Deus. O seu compromisso é antes com Deus. O mesmo, grava bem o que eu vou te entregar, que é muito sério aqui, tá? O mesmo Deus que te dá com essa mão, Ele arranca com essa também. Tem gente que está subindo com uma velocidade muito grande. Mas a questão não é subir com a velocidade muito grande. A questão é você se permanecer. É você permanecer topo. Chegar ao topo talvez não seja tão difícil. Se você tiver disciplina e consistência, você chega lá. O problema é você permanecer numa vida de obediência, numa vida de santidade, numa vida purificada. Mas Davi esqueceu tudo. Ele esqueceu tudo. E de repente, Deus, que tudo vê, que tudo sabe, Ele falou o seguinte: bom, eu vou mandar um emissário meu lá. Davi mandou e matou Urias. Davi foi lá e planejou para transar com a mulher do cara. Davi não precisava nada disso. Querido, às vezes eu vejo crente fazendo coisa e falo assim: por que que essa pessoa está se comportando desta maneira? Por quê? Eu vou te dizer por quê, está na Bíblia. Porque a pessoa perdeu o temor de Deus. E é duro, sabe o que eu acho mais maneiro, mais incrível na Bíblia? É que a Bíblia não bota pano quente em ninguém. A Bíblia não botou pano quente nas cagadas de Davi. Davi fez uma cagada. Davi foi burro. Davi foi imbecil, Davi foi idiota, Davi ficou cego, Davi parou de pensar com a cabeça de cima e o resto você já sabe. É uma praga. Esse impulso sexual, tem muito marido fazendo vergonha, tem muita mulher se perdendo em videozinho de pornô. E Deus, cadê o teu Deus? Tu não é crente. Tu não é da igreja, tu não está rodando no manto. Quem é você? Qual é a sua identidade espiritual, Davi? Ô Davi, cara, Davi, Deus mandou eu vir aqui, cara. O que você fez? O que você fez? É muito triste tudo isso. E aí, o que é mais interessante é que no meio da história, quando Natan contou a situação, Davi se encheu de autojustiça. Não é interessante isso? Davi ficou machinho. Quando Natan contou a metáfora, ele ficou muito machinho. Ele falou: quem é mesmo? Quem fez isso aí? Vou mandar matar. Quem fez isso aí eu vou esculachar. Quem fez isso aí eu vou pintar e bordar. E Natan está assim, ó. Chefe, esse homem é você. Esse homem é você. Deus me mandou aqui. Quais são as conclusões imediatas que eu tiro disso para a minha vida? Primeiro, eu aprendo aqui. Quem é hater, quem é fã. Pessoas enviadas por Deus querem a nossa cura e não a nossa morte. Confronto e visa quebrantamento. Deus não queria matar Davi. Deus queria abrir os olhos de Davi. Só que todo pecado tem consequência. Eu quero um Natan na minha vida. Eu quero ter alguém com quem eu possa conversar, que possa ter a coragem de colocar o dedo na minha cara e dizer assim: você está errado nisso.
para que você seja um grande homem de Deus. Querido, se você tem alguém, uma amiga, um amigo, alguém que de fato é teu fã, alguém que de fato é alguém que te ama, fique tranquila, ainda que essa pessoa te dê um rodeio danado, mas que ela te conte uma história, é para o seu bem. São pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Pastor, eu não tenho uma pessoa que coloque o dedo na minha cara. Me liga. Eu não tenho uma pessoa que me dê um saculejo. Anota na tua Bíblia. Arrume uma hoje. Arrume alguém hoje que diga umas verdades na sua cara. Porque Davi conquistou um monte de coisa, Davi cresceu, Davi foi ungido rei, Davi prosperou, ele era da linhagem da tribo de Judá, Jesus Cristo viria da linhagem de Davi, Jesus, filho de Davi. Como poderia ser falado isso se Davi era um homem que caiu? Procure um Natan para a sua vida. Procure uma pessoa que não somente fique falsamente te bajulando. Eu odeio bajulador. O bajulador é falso. O bajulador é utilitarista. O bajulador, ele é puxa-saco, ele não é sincero. Muito bom é quando você recebe elogio. Receber elogio, receber feedback é muito bom. Mas é muito bom também a gente sentar e passar um café e falar: meu irmão, estou bolado contigo. Porque nisso você errou, nisso você errou, nisso você errou, nisso você deu mole, você tem que acertar. E a gente tem que ter humildade. Sabe qual o grande problema? É que no momento que coloca o dedo na sua ferida, você pula. E nós estamos numa geração que ama dar desculpas. Não, sabe o que é? Não, sabe o que é? Não, sabe o que é? Como é que é o nome daqueles palhacinhos? Tem 2 palhaços. Patati patata, patati patata, patati patata, patata. Não, patati. Ô líder, ô supervisora, patati patata, ô líder de célula, patati patata, patati patata. Deus está falando assim: alô, Natan, dá um pulo lá na casa dela. Nós precisamos de gente que sacuda a nossa roseira e diga: ei, você vai ficar nessa aí até quando? Natan foi esse cara. Essa semana eu liguei para 2 lá no Rio. E eu já liguei, já esperando a pancada, né? Fica tranquilo, não adulterei não. Mas eu precisava de uma sacolejada. Todos nós precisamos. Pessoas enviadas por Deus que querem o nosso bem, pessoas que querem a nossa cura. Essas pessoas não querem a nossa morte. Essas pessoas não querem a nossa derrota. Elas estão vendo que você está indo para a morte. Essas pessoas estão vendo que você está indo para a desgraça. Alguém precisa dizer para você: ei, sai desse buraco. Até quando você vai ficar aí? Esse não é teu lugar. E eu digo para você: Deus não criou vocês para a caverna. Deus criou vocês para governar. Governo. Quando é que você vai assumir o governo da sua vida? Porque se você não governa, alguém vai governar. Quando é que você vai assumir o governo financeiro da sua vida? Quando é que você vai assumir o governo profissional da sua vida? Quando é que você vai assumir o governo espiritual da sua casa? Governo. Governo. O governo do seu ministério. Governo. Que eu seja o Natan da sua vida. Que a sua líder seja a Natan da sua vida. Porque Deus coloca pessoas de bem no nosso caminho. É só você ver, analisa, essa pessoa aqui é fã ou é hater? O hater é invejoso.
O hater é maldizente. O hater não está nem aí para você. O hater tanto faz, tanto fez. Agora o fã não. Sou teu fã, quero o teu bem. Mas tu está errado. Você está no caminho errado. Você deu mole. Por que você está tomando esse caminho? Sinceramente, eu prefiro ser rodeado de gente assim. De gente que vai me dizer assim, não, não é assim. Pode ser assim. Foi o que Natan fez com Davi. Pessoas enviadas por Deus nos fazem cair em si e nos levam de volta para o Senhor. Eu queria que você pensasse nos últimos 6 meses. Quem foi teu Natan? Foi teu pai? Desculpe aqui a expressão, que te deu uma meia dúzia de esporro. Quem foi teu Natan? Quem é essa pessoa que hoje, ainda hoje, antes de você terminar hoje, às 24 horas desse dia, você vai escrever um WhatsApp para essa pessoa e vai dizer assim, muito obrigado, Natan da minha vida. Agradece essas pessoas, porque essa pessoa quer o teu bem, essa pessoa não quer a sua ruína, essa pessoa não quer teu buraco. Ah, mas essa pessoa está mexendo a mão na minha ferida, e daí? De que adianta você ter um bajulador, um falso, mentiroso, hipócrita, que está na sua frente falando uma coisa e nas suas costas está te metendo pau? Está metendo pau na igreja, está metendo pau no pastor, está metendo pau na tua liderança. Isso não é segundo Deus. Deus te mandou até aqui. Deus te mandou até aqui. Natan, obrigado porque você existe hoje no século 21. Pessoas enviadas por Deus tocam na nossa ferida, mas curam. Por causa dessa passagem, nasceu um salmo. Sabia disso? Por causa desse episódio, Davi teve um clarão de luz e diz, ai, cara, o que eu fiz da minha vida? Por causa dessa história com Batseba, nasce o Salmo 51. Vai lá no Salmo 51. Salmo 51, eu vou ler todo ele. E vou ler rápido. Diz assim, na cabeça da minha Bíblia, está assim, ó. Eu uso Bíblia de papel, ó. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Aí nasceu o Salmo 51. Por causa daquela cagada que ele fez, por causa daquela burrice que ele fez, por causa daquelas ideias malucas que ele teve, por aquilo que ele não somente teve ideia, mas ele executou. Deus levantou Natan e falou assim, eu vou colocar esse homem como uma ferramenta para você cair em si. Ei, Davi, se liga, ouve a boca de Natan da tua vida. Aí ele caiu em si. Ele disse, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Pequei contra ti somente eu fiz o que é mal e perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Lê comigo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Lê comigo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agrades de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Quem recebe essa palavra, diga eu. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não errava não, mas é porque ele tinha caído em si. Ele olhou, viu que saiu da direção e disse: eu quero voltar para o projeto original, eu quero recomeçar. Deixa eu fazer um exemplo, pegar um exemplo, vou pegar aqui o pastor Rick. De repente, eu não me incomodo se de repente eu estou tendo uma desavença com o Rick, pastor Rick, porque isso de repente é entre eu e ele, talvez isso não me incomode. Só que o grande problema de Davi é que ele perdeu a dimensão daquilo que incomodava e feria a Deus. Tu tem noção do que tu está ferindo a Deus? Tu tem noção que a tua vida pode estar ferindo a santidade e a glória de Deus? As pessoas estão perdendo essa dimensão do temor. Algumas pessoas estão perdendo a dimensão que estão ferindo a glória de Deus. Querido, pelo fato de Davi ter possuído Batseba, Urias morreu, ele foi assassino. Por causa da morte de Urias, Batseba ficou grávida, ele adulterou, ele quebrou os 10 mandamentos, e por causa disso, por causa dessa atitude impensada, precipitada, sem analisar perdas e ganhos, por causa disso, a bainha da espada nunca mais voltou para a cintura de Davi. Israel continua guerreando até hoje. O primeiro filho de Davi morreu, o filho de Batseba morreu. A família de Davi teve um monte de problemas, teve incesto. Um dos filhos de Davi se levantou contra o próprio pai, Absalão, e tentou tomar o reinado do pai. Querido, o que eu estou querendo te dizer? É hora da gente levantar e falar assim: Deus, coloca não somente um Natan na minha vida, mas coloca 3, coloca 4, coloca mentores, coloca líderes, coloque guias espirituais, para que eu não peque contra ti, nem naquilo que eu falo, nem naquilo que eu olho, nem naquilo que eu toco, nem nos locais que eu piso, nem no meu coração. Quem está comigo, dê glória a Deus, querido. Deus te chamou para um processo de santidade. Santidade ao Senhor, igreja. Santidade ao Senhor. Davi pagou um preço muito caro. Repita comigo: toda desobediência tem grande consequência. E eu não estou falando, eu estou dando um exemplo aqui, que de Davi foi o perigo, foi o problema sexual. Mas tem pessoas que estão sofrendo com compulsão. Às vezes é compulsão no jogo, às vezes é compulsão no sexo, às vezes você está viciado em jogar não sei o que lá, bet na internet. Isso vai te levar para o buraco.
Escuta o que eu estou te falando. Quem avisa, amigo é. Cuidado com que tipo de gente está colocando ideia na tua vida. Cuidado com que tipo de gente está te influenciando. É fã ou é hater? Não se enganem. As más conversações corrompem os bons costumes. Não, não vai dar nada não. Não vai dar nada não, não vai dar nada não. Isso aí não vai dar nada não. Vai dar sim. Mas não vai dar agora, mas Deus está vendo. Daqui a pouco está lá na tua porta, ó. Pá, 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 pá. Oi! Natan, tudo bem? Se bater o Natan amanhã, já prepara o lombo. Senta e... Mas vai ser para o teu bem. Anota na tua Bíblia. Crescer dói. Crescer dói. Deus te mandou até aqui. Deus está falando contigo. Antes que tudo acabe, antes que Ele venha, antes que o iníquo venha, antes da apostasia, antes da trombeta, antes do arrebatamento, antes do juízo final, Deus está te dando uma chance para a hora de você realinhar. Falar, não, cara, eu vou acertar minha vida, eu não quero mais isso não. E aí o versículo de número 10 do Salmo de número 51, projeta para mim, que essas duas sejam as nossas orações. Leiamos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. De novo vocês. Verso 12. Restitui-me e sustenta-me. De novo, bem alto. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito. Se coloca de pé em nome de Jesus. Essa música que eu vou cantar agora, ela se chama Projeto Original. E eu senti de Deus, da gente cantar, até a gente alinhar isso no coração. Deus está te chamando para você retomar coisas que ficaram lá atrás. Para você voltar para o projeto original. Coloca essa letra para a gente. Projeto original.